Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da PUC do ano de 2022 do grupo 2, é a questão número 9. A questão diz assim: qual é a frequência em hertz do ponteiros das horas de um relógio analógico? Então pessoal, ele está querendo saber a frequência do ponteiro das horas, que é esse aqui, certo? Ele não quer que você analise os minutos e nem os segundos, tá? O ponteiro dos segundos e nem dos minutos. Ele quer saber o ponteiro das horas, ok? Então, em hertz, quando a gente fala hertz, pessoal, é o número de oscilações por segundo, tá? O número de repetições por segundo, tá? Então, a gente vai ter que descobrir quantos segundos tem dentro de uma hora, né? E vamos analisar aqui o relógio, tá bom? Seguinte, aqui pessoal é o print do meu e-book de equações, tá bom? Onde eu trabalho conceitos, equações, unidades e conversões, tá legal? Se você tiver interesse de conhecer, o link tá aqui na descrição do vídeo, tem todos os conteúdos de física para Enem e vestibulares, tá bom? Bom pessoal, seguinte, então quando ele quer frequência, frequência é 1 sobre período, a gente tem que descobrir o período, ou seja, a gente tem que descobrir o tempo total, né, para completar uma volta, para que esse ponteiro aqui, ele dê uma volta completa, ele sai aqui do 10, passa pelo 11, 12, dê a volta e retorne aqui para o 10. Quanto tempo ele gasta, quantas horas ele gasta para sair das 10 horas e retornar para as 10 horas? Quanto tempo ele demora para sair das 12 horas e retornar para as 12 horas? Ou seja, para dar uma volta completa, ele gasta 12 horas. Ele vai gastar 12 horas. Ó, ele sai de 10 às 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele gasta 12 horas, é o período dele, tá? Só que ele está pedindo em hertz, que é a medida do sistema internacional. Então a gente tem que descobrir quantos segundos tem dentro de 12 horas, tá? Então, primeiramente, a gente vai descobrir quantos segundos tem dentro de uma hora. 1 minuto é 60 segundos. Uma hora tem quantos minutos? Eu sei que uma hora tem 60 minutos, certo? Então, 60 minutos, que é uma hora, tem quantos segundos? Multiplico o cruzado, x vai ser igual a 60 vezes 60, 3.600 segundos. Isso quer dizer que uma hora tem 3.600 segundos. E 12 horas, quantos segundos tem? Multiplica o cruzado, x vai ser igual a 43.200 segundos. Então, isso quer dizer que o meu período para dar uma volta completa em segundo é igual a 12 horas. É igual a 43.200 segundos. Se ele quer a frequência em hertz, a frequência, como está aqui definido, é 1 dividido pelo período. E esse período tem que estar em segundos para sair em hertz. Então, a minha frequência vai ser 1 sobre 43.200. Aí você vai falar, qual das alternativas está falando isso daqui? Aqui, ó, a letra C. Pessoal, eu só consegui a prova com o gabarito, tá? Eu não consegui ela sem o gabarito, por isso já está marcado ali. Então, a frequência vai ser igual a 43.200 elevado a menos 1. Porque qualquer número elevado a menos 1, por exemplo, 10 a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, qualquer número elevado a menos 1 vai ser 1 sobre ele, tá bom? Por isso que ele elevou a menos 1. E aí, aqui é hertz, tá bom? Aqui é hertz. Resposta letra C, tá bom? Tá aqui, ó. Mas a terceira opção, vou marcar aqui para vocês tirarem o print, tá bom? Questão número 10. A questão diz assim: um pêndulo de massa M e raio L é solto de uma altura igual a L sobre 2. Então aqui o pêndulo, né, é solto de uma altura L sobre 2. Esse pêndulo colide frontalmente e elasticamente com um bloco, também de massa M, na parte mais baixa da sua trajetória, adotando a gravidade como G, né? As velocidades do pêndulo e do bloco após a colisão são, respectivamente,
Bom, pessoal, primeiramente eu vou colocar todas essas informações aqui, tá? Então, ele fala que ele está aqui, ó, a uma altura, ele é largado esse pêndulo aqui, de uma altura L/2, onde L é o comprimento, né, do fio do pêndulo, tá bom? Ele fala que a massa do pêndulo é M e que a massa do bloquinho também é M, tá bom? Essas aqui são as informações que ele nos dá. E aí ele fala para a gente adotar a aceleração da gravidade como G e ele quer saber a velocidade tanto do pêndulo como do bloco imediatamente após a colisão. Bom, pessoal, eu coloquei aqui os prints, né, do meu e-book de equações, o link está aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, né, do resumo da parte de energia. Aqui tem sempre a parte conceitual, equações, unidades de medida, conversões para Enem e vestibulares, tá? Se você tiver interesse, só clicar aqui no link da descrição. Mas aqui, pessoal, então o que acontece? Toda vez que um corpo tem energia cinética, é porque ele está em movimento, ele está com velocidade. A energia cinética, né, em Joule, é dada por massa, que é em quilo, vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2, tá bom? Isso é muito importante. A energia potencial gravitacional é toda vez que um corpo tiver uma certa altura em relação ao solo. Ele tem energia potencial armazenada. É definida por massa vezes gravidade vezes altura, tá bom? A gente vai ter que trabalhar a conservação de energia. Por quê? A gente não sabe a velocidade, a gente sabe que ele parte aqui do repouso, né? Dessa altura L/2, ele vem, desce e colide. Ao colidir, ele vai transmitir toda essa velocidade para o bloco. Então, o bloco vai ter a velocidade que o pêndulo chega até aqui. O pêndulo vai parar e imediatamente essa massa vai continuar com a velocidade que tinha o pêndulo, porque a colisão foi elástica. Então, a gente já sabe que 0 vai ser a velocidade do pêndulo. Aí você vai falar, já marcaria a primeira, mas não. Vamos resolver, tá bom? Vamos descobrir a velocidade com que ele chega até aqui. Para isso, nós vamos usar a conservação da energia mecânica, tá? Que diz que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B, tá? Então, eu tenho que energia mecânica, pessoal, lembrando, é o somatório da energia cinética com a energia potencial gravitacional, ou elástica, né? No caso aqui, não. Então, a energia mecânica no ponto A, ele vai ter velocidade? Não, a velocidade é 0. Ele vai ter potencial gravitacional? Sim. Por quê? Ele está a uma certa altura do solo, então ele vai ter potencial gravitacional. No ponto B, ele chega com velocidade? Sim, ele chega, então ele tem energia cinética. Só que é o ponto mais baixo da trajetória, ou seja, a altura é 0, então a energia potencial gravitacional é 0. Tá? Então eu posso dizer que a energia potencial gravitacional em A é igual a energia cinética em B. Vou abrir a equação. mgHA é igual a mv ao quadrado sobre 2, energia cinética, tá? Energia potencial, energia cinética. Corta aqui. Então, eu tenho que G vezes, quem é a altura? L/2 vai ser igual a V ao quadrado dividido por 2, tá bom? Já posso cortar aqui esses dois aqui. Então, eu tenho que V, já posso colocar raiz, né? Vai ser igual a raiz quadrada de G vezes L, tá? Porque eu já cortei os dois aqui, é uma multiplicação, eu posso fazer isso. Você soma, eu não poderia, tá? Então, sobrou GL. Para tirar o quadrado daqui, eu passo a raiz quadrada. Então, a minha velocidade com que o pêndulo chega aqui é raiz de G vezes L. Então, isso quer dizer que a velocidade que o bloco vai adquirir após a colisão vai ser raiz de G vezes L. Resposta aqui, letra A, ou a primeira opção. Tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Então, muito importante você revisar toda essa parte de energia, cai muito, tá bom? Bom, pessoal, eu vou acrescentar aqui no finalzinho, eu falei muito sobre energia, né, desse problema, só que eu falei pouco sobre a questão da quantidade de movimento e da conservação da quantidade de movimento. Como ele afirma aqui que o choque é perfeitamente elástico, a gente tem conservação da energia cinética e também a conservação da quantidade de movimento, onde a quantidade de movimento, pessoal, ela é definida pela massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Então, o que quer dizer? Que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão, tá? Isso é conservação da quantidade de movimento.
Como as massas são iguais nesse caso, ele transmitiu integralmente a velocidade, né? Ele parou, ele estava parado inicialmente, desceu, nós calculamos pela conservação da energia mecânica, né? A velocidade que ele chegava aqui, e na colisão ele transmitiu integralmente essa velocidade porque as massas são iguais, tá bom? Eu acho que faltou acrescentar isso, tá? Não deixe de revisar também quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, coeficiente de restituição, tá? Todos esses pontos na colisão são muito importantes, tá? Então, como eu não tinha falado muito de quantidade de movimento durante a resolução da questão, resolvi acrescentar aqui no final. Tá bom, pessoal? Então, número 11, a questão diz assim: uma bola, quando disparada na Terra com um ângulo de 45 graus em relação ao solo e com uma velocidade inicial de módulo 10 metros por segundo, descreve uma trajetória parabólica. Na parte mais alta da trajetória, desprezando-se todas as forças dissipativas, a força resultante que atua sobre a bola será... Bom, pessoal, então ele fala aqui, ó, que a bola sai com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal, e ela vai fazer uma trajetória parabólica. Bom, e aí ele pergunta, no ponto mais alto da trajetória, tá? Um ponto de altura máxima aqui, ó, altura máxima, qual vai ser a força resultante, desprezando todas as forças dissipativas sobre a bola, aqui nesse ponto mais alto, tá, pessoal? Ele quer saber a força resultante. Pessoal, a bola, ela tem massa, tá? Todo corpo tem massa. Se ela tem massa e ela está sob a ação da gravidade, qual a força que está agindo sobre ela? É a força-peso. Força-peso, que é sempre o quê? Vertical, sentido para baixo, força-peso. Então, a força que age na bola no ponto mais alto da trajetória, a força resultante sobre a bola desprezando todas as forças dissipativas, é a força-peso, que aponta para baixo. Tá bom? Se ele perguntasse qual era a força, então a resposta, letra C. Tá bom? É uma clássica, pessoal. Tá joia? Bom, pessoal, é isso. Questão número 12. A questão diz assim: um circuito elétrico conta com uma bateria ideal, fios condutores ideais e 2 resistores idênticos de 5 kΩ cada, associados em paralelo. Com um amperímetro, mediu-se que a corrente elétrica que passa por cada resistor tem valor de 2 mA. Quanto vale em volts a força eletromotriz da bateria desse circuito? Bom, pessoal, vamos desenhar mais ou menos aqui, né? Esse circuito. Ele fala que eu tenho 2 resistores associados em paralelo. Tá? E aqui eu vou fechar para poder fazer a bateria. Tá? Prontinho. Eu tenho um resistor de 5 kΩ aqui na parte superior. Eu tenho outro resistor aqui de 5 kΩ. Eles estão associados em paralelo. Eu tenho uma bateria que tem uma força eletromotriz, uma voltagem que eu não sei qual é. Eu sei que a corrente elétrica passa por cada resistor. Então, eu tenho uma corrente I de 2 mA que passa pelo resistor em cima. E tenho outra corrente também, né, que é igual, de 2 mA que passa pelo resistor de baixo. Por isso que é bom desenhar, porque muito aluno pode errar aí, porque o somatório total vai ser 4 mA. Lembrando que o prefixo mili, pessoal, corresponde à potência 10 a menos 3, então 2 mA é 2 elevado a menos 3 amperes. Tem que abrir na hora do cálculo, tá? 5 kΩ é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao cubo, ohms é o prefixo quilo, 1000, tá bom? 5.000 ohms cada um, tá legal? Então eu tenho que passa 4 mA ou 4 vezes 10 a menos 3 amperes, né? É a corrente total que saiu aqui no circuito, tá? 4 mA. E aí aqui nesse nó ela distribuiu 2 mA para cada um, porque eles são iguais, tá? Então, tá legal.
Então, o que ele pede? Quanto vale a força eletromotriz da bateria? Ou seja, ele quer a voltagem. Se você não lembrava o que era a força eletromotriz, lembrava do U, da tensão, da DDP, tá bom? Ele me fala aqui que ele quer em volts. Eu terei que usar a primeira lei de Ohm, certo? U igual a RI. Pessoal, esses aqui são os prints dos meus e-books, tá? O link está aqui na descrição se você tiver interesse, falando sobre a parte de eletrodinâmica que corresponde a essa questão. Sempre vem a parte conceitual, equações, unidades de medida, conversões, tá? Tem tudo detalhado aqui no link, se vocês tiverem interesse, tá bom? Bom, é o seguinte, então pela primeira lei de Ohm, eu sei que U é igual a RI. Ele pede para eu calcular a FEM da bateria. Então, no caso desse caso aqui, o U igual a FEM vai ser igual ao resistor equivalente vezes a corrente total do circuito, tá? Então, ele quer saber o valor da FEM. Quem vai ser o meu resistor equivalente? Pessoal, o resistor equivalente em paralelo é o produto pela soma. E se eles forem iguais, vai ser o valor do resistor dividido pelo número de resistores, tá? Vou fazer o produto pela soma porque eles poderiam ser diferentes. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, o meu resistor equivalente, ou seja, para eu transformar 3 resistores ou 2 resistores, como nesse caso, em um único resistor equivalente, eu vou pegar o valor deles, que é 5 vezes 5 sobre 5 mais 5. Resistor equivalente vai ser igual a 25 sobre 10, que vai dar 2,5 kΩ, tá bom? Ou a mesma coisa de pegar o valor do resistor e dividir por 2, porque eu tenho 2, se eu tivesse 3 eu dividiria por 3, tá bom? Então eu vou abrir, tá? 2,5 kg, que é 10 ao cubo, ohms, que é o meu resistor equivalente, vezes a corrente total. Qual o valor da corrente total? O somatório das duas, 4 miliamperes. 4 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, a minha força eletromotriz vai ser 2,5 vezes 4, que dá 10. Pego a base 10 ao cubo, somo os expoentes. Repito e somo. 3 mais menos 3, 0. Vai ser 10 vezes 10 elevado a 0 é 1. Então, a minha força eletromotriz vai ser igual a 10 volts. Resposta, letra B, né? Ou segundo item aqui. Pessoal, muito importante estudar a primeira lei de Ohm, associação de resistores em série, em paralelo, tá bom? Tem tudo lá no meu resumo. Então, número 13, a questão diz assim: um aparelho condicionador de ar de 9.000 BTUs por hora possui potência elétrica de 800 watts. Se esse aparelho ficar em operação contínua por 2 horas diariamente, o consumo total de energia elétrica em kWh ao final de uma semana será de... Bom, pessoal, vamos anotar aqui algumas informações que ele está me dando, né? Ele me dá a potência elétrica desse ar-condicionado, 800 watts. Ele me fala um intervalo de tempo, né? 2 horas diariamente por uma semana. Se uma semana tem 7 dias... o tempo total do uso desse ar-condicionado vai ser 2 vezes 7, 14 horas semanais, certo? Aí ele quer saber a energia elétrica gasta em kWh, já me dá a unidade que ele deseja aqui, no término dessa semana. Bom, pessoal, então para isso eu tirei aqui o print para vocês do meu e-book de equações, tá? O link está aqui na descrição se vocês tiverem interesse. Sempre fala da parte conceitual resumida, unidades de medida no sistema internacional, as equações, tá? Para o Enem, vestibulares de todo o conteúdo de física, tá? Bom, eu tirei aqui o print da parte de potência, tá? Pessoal, essa equação aqui, potência, é uma das que mais cai nos vestibulares, principalmente no Enem, tá? Então, ela é muito importante que você revise ela. Potência igual a energia dividido pelo tempo, onde a potência dada em watts, a energia dada em joule e o tempo em segundos no sistema internacional, tá? Então, pessoal, o seguinte, ele está querendo essa energia aqui em kWh. Se a potência está em watt, o tempo aqui eu não vou usar no sistema internacional, eu vou usar no sistema que ele está me pedindo aqui para que essa energia saia em
sai em watt-hora, depois eu converto para quilo, tá? Vamos lá. Aqui tem que estar em hora para essa energia sair em watt vezes hora, tá bom? Então, se ele quisesse no sistema internacional, a gente usaria o tempo em segundos. Então, aqui eu nem preciso converter. Eu já tenho o meu tempo em hora, minha potência em watts. Então, vamos lá. Potência é 800, eu vou fazer aqui, tá? Potência igual a energia sobre o tempo. Potência vai ser 800 watts, que é igual a energia dividido pelo meu tempo de uma semana, que é 14 horas. Isso quer dizer que a minha energia vai ser igual a 11.200, que é 800 vezes 14, watt-hora. Só que ele não pediu em watt-hora, ele pediu em quilowatt-hora, ele quer o prefixo quilo. Então, é só eu dividir por 1000, tá? Vou botar aqui assim, dividido por 1000, tá? Aí, corta aqui, corta 2 zeros, aí vem a vírgula aqui, né? Não vou botar vírgula aqui, não. Então, aí minha energia vai ser igual a 11,2, o prefixo quilo, que é 1000, watt-hora. Então, 11,2 vezes 1000 volta a ser 11.200 que a gente tinha achado aqui antes, tá? Então, isso vai dar a letra C ou o terceiro item aqui, tá? Você já conseguiria definir pelo 11.200 olhando aqui que seria essa alternativa, né? Mas é sempre bom a gente treinar, praticar, né? Porque nem sempre as alternativas vão estar assim favoráveis, né? Às vezes pode vir aqui o 11.200 mesmo, e aí você ficar na dúvida, né? Então, lembrando que se você tiver que botar o prefixo, você tem que dividir por 1000, tá bom, pessoal? Então, número 14, a questão diz assim: a figura mostra um macaco hidráulico contendo óleo e constituído de 2 êmbolos de área A1, 1,2 vezes 10 a 1 milímetros quadrados, e A2, 1,2 vezes 10 a quarta milímetros quadrados. Sobre o êmbolo de área A2 é colocado em repouso um bloco de massa 6 vezes 10 a menos 2 quilos. Determine o valor em newtons da força aplicada no êmbolo A1 para que essa estrutura permaneça em equilíbrio. Bom, pessoal, uma questão clássica, né, de elevadores hidráulicos, prensas hidráulicas, né? A gente estuda o princípio de Pascal, tá bom? Eu tirei aqui o print, pessoal, do meu e-book de equações, o link está aqui na descrição, caso vocês tenham interesse de conhecer. Tem todas as equações, conceitos, unidades de medida no sistema internacional, conversões, tá bom? Tudo resumido para você lá. Se tiver interesse, é só clicar aqui no link. Então, eu tirei o print aqui da parte que diz sobre o princípio de Pascal, tá? Onde ele afirma que a pressão transmitida nos pontos vão ser iguais, tá bom? Então, você tem que revisar essa aula aqui. Pessoal, o princípio de Pascal, a gente tem que analisar a força que age na área do êmbolo 1, dividido pela área desse êmbolo, e a força que age sobre a superfície 2, e dividido pela área desse êmbolo, tá? Porque a pressão transmitida nos pontos do fluido vai ser a mesma, tá bom? Então, como pressão é igual a força sobre área, eu não quero me estender muito aqui, tá? Vocês têm que dar uma revisada na aula mesmo, ou dar uma olhadinha no resumo. Pressão igual a força sobre área, tá? Então, força sobre área do ponto 1 igual a força sobre área no ponto 2, se a pressão vai ser transmitida igualmente, tá bom? Então, pessoal, o princípio de Pascal diz que a força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre a área 2, ok? Bom, pessoal, força 1, ele quer saber a força, né, em newtons aplicada na área do êmbolo 1, é justamente isso que ele quer saber. A área do êmbolo 1, 1,2 vezes 10 a quarta milímetros quadrados. Eu queria converter milímetro quadrado para metro quadrado. 1 milímetro quadrado, só você multiplicar o valor por 10 a menos 6 metros quadrados. Pessoal, como essa equação aqui é uma igualdade sem somatórios e você não precisa tirar mínimo nem nada, você não precisa converter para o sistema internacional. Você pode trabalhar o milímetro quadrado, porque o 10 a menos 6 que eu multiplicaria aqui, cortaria com o 10 a menos 6 que eu multiplicaria aqui, tá bom? Então, nesse caso, você não precisa. Se você quiser, tudo bem, tá? Igual. Força 2. Quem é a força 2, pessoal? Força 2 é a força peso. Esse bloco está atuando com a força peso, tá? É peso. Deixa eu tirar só isso aqui para vocês não confundirem, tá?
Aquele P ali é de pressão, esse P aqui é de peso. Então, eu tenho que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, meu peso vai ser igual a 6 vezes 10 ao quadrado, é 600 vezes 10. O meu peso vai ser 6.000 newtons. Eu vou colocar em potência de 10, já que está tudo em potência de 10. 6 vezes 10 ao cubo newtons, tá? Então, a força que está agindo aqui sobre a área 2 é a minha força peso, que vale 6 vezes 10 ao cubo, tá? 6 vezes 10 ao cubo é a minha força peso, ok? E quem é a minha área 2? A minha área 2, ele fornece também... Ih, pessoal, desculpa, eu inverti aqui. A área 2 é 1,2 vezes 10 à quarta milímetros quadrados. E a área 1 vai ser 1,2 vezes 10 a elevada à primeira. Desculpa. Ó, área 1, né, força 1 sobre a área 1, igual a força 2, peso, sobre a área 2, tá bom? Então, nesse caso, não precisa converter, eu só precisava encontrar força-peso aqui. Então, pessoal, agora é só resolver essa continha, né? Vou multiplicar cruzado. Força 1 vezes 1,2 vezes 10 à quarta vai ser igual a 6 vezes 10 ao cubo vezes 1,2 vezes 10 à primeira, tá? Aqui, pessoal, eu já posso cortar 1,2 com 1,2. Olha como facilitou minha vida. Vou terminar aqui. Força 1 vai ser igual a 6 vezes 10 ao cubo vezes 10 à primeira, que sobrou ali, dividido por 10 à quarta. Força 1 vai ser igual a 6 vezes 10 a 3 mais 1, 4, sobre 10 à quarta. Corta, corta, força 1 igual a 6 newtons. Isso quer dizer que a força que eu preciso aplicar aqui para manter esse sistema em equilíbrio é 6 newtons. Uma questão clássica de hidrostática, resposta letra A, primeiro item. Bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.